Aleluia. Saúdo novamente a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Também assim quero estar saudando nossos irmãos internautas que nos acompanham através da rede social com a paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Damos graças ao nosso Senhor. Estamos aqui no culto de EBT, Escola Bíblica para Todos. Um culto onde a igreja aprende mais sobre a palavra do Senhor, onde a igreja aprende mais sobre as Sagradas Escrituras, sobre aquilo que nós, como cristãos, devemos aprender. Nossa nova apostila do nosso novo trimestre, ela já foi iniciada no nosso último sábado e já foi dada a lição número 1, introduzida pelo nosso pastor Eliel Veras, e hoje estaremos na lição de número 2. E qual é o tema da lição número 2? O tema da lição número 2 é Somos Cristãos. Aleluia. Será que há aqui algum cristão? Aleluia. Somos cristãos. Portanto, tem o nosso título Somos Cristãos. O nosso texto áureo, ele diz o seguinte: pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Já além daqui a nossa verdade prática, diz o seguinte: o cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal com Cristo ressuscitado e não um conjunto de regras e ritos. Aleluia. Irmão, falando um pouco aqui sobre esta lição nós vamos falar um pouco sobre, e vamos ver novamente um pouco sobre aí essa questão do cristão e dos judaizantes. No nosso último trimestre, no nosso primeiro trimestre do ano, nós vimos ali em heresias e modismos, nós vimos muito sobre ritos e costumes dos judeus, ritos e costumes judaicos, e vimos muito também um pouco sobre os judaizantes. E essa aula também nada mais é onde nós estaremos vendo um pouco mais sobre a diferença de ser um judeu, a diferença da lei para a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nós muito bem sabemos, assim como nós já aprendemos antes, assim como Paulo dizia, para que uma alma possa obter a salvação, é necessário a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós só podemos alcançar o perdão, só podemos alcançar a salvação pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E somente a sua graça, ela é o suficiente para a salvação de nossas almas. Portanto, só dando início aqui à nossa aula, já foi feita a nossa leitura bíblica em classe, lá em Gálatas 2, que será o tema central da nossa lição. Portanto, o que nós veremos basicamente nessa lição é o processo de transição entre ideias e práticas judaicas para a doutrina do Evangelho da Graça. Portanto, os primeiros cristãos, ainda lá na igreja primitiva, com o apóstolo Pedro, Tiago, o apóstolo Paulo, eles precisaram da sabedoria divina para lidar com uma mudança de perspectiva. E que mudança era essa? Era uma mudança onde a salvação já não via pelo cumprimento da lei mosaica, da lei de Moisés, mas sim agora a salvação vinha pela graça do Senhor Jesus Cristo. E algo mais ainda, a salvação não era só para o povo de Deus, os judeus, mas assim para todas as pessoas, não só judeus, mas também a graça agora vinha para salvar judeus, salvar gentios. A salvação já não vinha mais pelo cumprimento da lei de Moisés, mas ela agora sim vinha através da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E por essa razão, os apóstolos ainda naquela época, no começo da igreja, na formação da igreja, eles foram desafiados a estabelecer os limites entre o judaísmo e o cristianismo. Principalmente, o maior responsável entre essa divisão foi o apóstolo Paulo, onde muitas das vezes ele combateu de forma esplêndida contra os judaizantes, que muitas das vezes diziam que para serem salvos, eles precisavam cumprir os ritos, precisavam ser circuncidados, precisavam guardar o sábado, precisavam continuar guardando as leis dietéticas, que eram as leis alimentares. Portanto,
nós muito bem sabemos que foi um período muito complicado para os apóstolos, principalmente ali para o apóstolo Paulo, que foi o principal apóstolo que lutou contra os judaizantes. Mas antes, apenas para nós relembrarmos um pouco, como eu disse, nós já estudamos sobre os judaizantes na aula antepassada, assim como estudamos também um pouco sobre alguns hábitos dos judeus, alguns hábitos e costumes no qual eles seguiam. E eu quero aí perguntar à igreja alguns hábitos e costumes no qual os judeus eles seguiam, para ver se a igreja ainda se lembra um pouco. Portanto, abro agora para vocês. Quem quer participar, levante a sua mão e pode falar aí algum hábito, ou um rito, ou um costume que os judeus seguem até os dias de hoje e que diziam que era preciso ser... Sim, Maila, passo. Portanto, a Maila já disse que foi algo também que, além de virmos no judaizante, também aprendemos que havia a guarda do sábado. Mais um. Vamos então agora para as leis dietéticas, que é as leis alimentares dos judeus. Alguém aqui consegue descrever qual que é a descrição que o Senhor entregou lá na lei de Moisés sobre o que eles podiam comer ou não? Pode ser só entre os animais terrestres e os animais marítimos. Os animais, né, peixes, etc. Ou seja, porco... Não, sim, o porco, mas não pode ou pode? Não pode. Mas alguém consegue descrever as palavras usadas? Ou seja, vocês podem comer animais com características X e Y. A gente falou um pouco, não sei se vocês vão lembrar. Sim, mas tem a parte na Bíblia que a gente viu que descreve. Vou dar uma dica. Uma delas tem a ver com o casco do animal. Uma delas tem a ver com o casco do animal. Que o Senhor falou, os animais com um casco, tananã, vocês se alimentarão. Portanto, com um casco fendido. A irmã Margarete lembrou, um casco fendido. E com uma outra formação, que é casco fendidos e que ruminam. Alguém sabe o que é ruminar? Exatamente. Ou seja, os animais que ruminam, basicamente é o seguinte, eles comem, vai para dentro, só que ela não vai para o estômago, vai para um outro lugar, tipo uma bolsa no qual ela guarda esse alimento que ela comeu, e depois o alimento volta para a boca e ela vai mastigando aos poucos para depois engolir novamente e ir para o estômago. E é aí que está a exceção do porco, porque o porco ele tem um casco fendido, mas o porco não rumina. Os animais que ruminam, que fazem isso, são os bois, as vacas, ovelhas, cabra, búfalos e etc. E essa é, no caso, a descrição que o Senhor deu para os animais assim do pasto, no qual eles poderiam comer. E eu estudei um pouco sobre essa parte do rumina, do porquê, né? Essa parte do rumina, e eu vi um pouco que isso provavelmente tem a ver com o fato do, comparado com a gente, o alimento espiritual. Porque, por exemplo, eles poderiam comer carnes desses animais que ruminavam, mas o porco não. Porque o porco, ele comia e ia direto para o estômago. Nós, quando recebemos uma palavra, quando nós recebemos uma pregação, seja de quem for, uma palavra de Deus, nós devemos o quê? Nós devemos ruminar. E é por isso que é normal também usar a palavra ruminar. Eu estou ruminando as suas palavras. Quer dizer que nós apenas ouvimos a palavra e logo ela sai pelo ouvido, ou logo nós absorvemos e depois esquecemos. Mas nós devemos ruminar a palavra de Deus. Ouvir, mastigar, triturar muito bem, aos poucos, assim como esses animais que ruminam fazem. Eles não apenas engolem a comida e depois saiu e acabou. Mas não, eles ao pouco vão triturando totalmente a comida para absorver tudo que aquela comida tem para dar. Agora, a exceção com animais do mar. Alguém lembra? Quase, é o contrário. É peixe com escama. Sem escama, exatamente. Não pode comer animais do mar sem escamas e também sem barbatanas. Logo, aqui em Portugal, que o pessoal gosta muito de comer camarão, ostras, frutos do mar, isso
de lado, não se pode. Eles não podiam comer, as leis dietéticas proibiam animais que não tivessem escamas e que não tivessem barbatanas. Portanto, eu só fiz essa parte aqui para a igreja relembrar um pouco sobre algumas coisas, alguns ritos e costumes dos judeus. Tem mais um rito e costume que os irmãos não falaram, vou dar mais uma chance para vocês quiserem falar, que é inclusive o tópico principal que é debatido na Bíblia, lá no Concílio de Jerusalém. Exatamente, a missionária Severiana falou aqui, a circuncisão. Portanto, nós sabemos que todos os meninos judeus nascidos tinham que ser circuncidados. E assim como alguns judaizantes diziam, os gentios que se convertessem ao cristianismo tinham que circuncidar para ser salvo, no qual nós sabemos que não é verdade. Aleluia. Vamos então dar a continuação, ou melhor, vamos então dar a introdução da nossa lição, que fala sobre o fato de sermos cristãos, que diz o seguinte: a igreja herdou dos judeus muitas ideias e práticas no campo teológico e ético, visto que a jornada histórica da igreja começou em Jerusalém no dia de Pentecostes, numa comunidade judaica, e esses pontos de interseção levaram alguns a confundir a lei de Moisés com a graça. Nessa lição veremos que Gálatas 2, que já foi lido aqui, é um relato de um dos debates que mostra um limite entre o judaísmo e o cristianismo. E os apóstolos, principalmente Paulo, tiveram muita dificuldade de mostrar isso para os judaizantes. Agora então vamos um pouco nos imaginar neste tempo. Imagina agora que no momento você é um judeu praticante, obviamente, como naquela época todos eram praticantes, onde você segue todas as leis, você guarda o sábado, você não come dos animais impuros e etc. E do nada, agora, todas essas leis, esses ritos que você aprendeu desde pequeno, já não são mais válidos, por assim dizer, para obter a salvação. Isso, com certeza, é algo que foi o principal motivo dos judeus ficarem com a ideia de que estava errado, porque antes eles precisavam seguir isso tudo e agora essa lei já não era mais válida. Depois de tantos anos, desde a época de Moisés até a época que Jesus Cristo veio e morreu na cruz do Calvário, foi crucificado, agora ela já não é mais válida. Portanto, eu creio que isso foi o principal motivo dos judeus terem esse embate e quererem tornar os gentios como eles, porque agora algo que era restrito a eles, algo que era para ele, agora estava aberto para todos. Mas nós muito bem sabemos que, óbvio que isso não é motivo para causar discórdia dentro da igreja, como muitos judaizantes faziam. Mas agora, o nosso tópico número 1 diz o seguinte: prevenindo-se contra a tendência judaizante. Subindo outra vez a Jerusalém. Portanto, aqui nós vamos ver agora um pouco sobre Paulo. Paulo, na segunda vez que subiu para Jerusalém, tirando a primeira vez que foi quando ele foi convertido, ele foi guiado através do Espírito Santo de Deus, não foi uma convocação. E eu dei aqui um pequeno exemplo do concílio de Jerusalém que houve, e esse concílio foi o quê? Foi o concílio exatamente onde chamou os apóstolos todos para debater a circuncisão, se os gentios tinham que ser circuncidados ou se não era preciso seguir essa prática, onde ali no final o apóstolo Paulo, Pedro, Tiago e Barnabé decidiram então ali que não era preciso ser circuncidado e que a graça de Jesus Cristo era o suficiente para obter a salvação. Foi então nesse concílio de Jerusalém onde então eles bateram ali o martelo que não era preciso continuar seguindo as práticas, principalmente a circuncisão. Portanto, Paulo sobe pela segunda vez a Jerusalém, e a segunda visita foi por uma revelação. Não foi uma convocação de apóstolos para prestar contas, não foi uma convocação dos apóstolos para um concílio, e, entretanto, não foi dessa vez que ele foi ao concílio de Jerusalém. Estamos falando de uma outra vez, sem contar quando ele foi para o concílio de Jerusalém. Infere-se que a Epístola aos Gálatas foi escrita antes do referido concílio, pois não há menção dele na carta, visto que o concílio tratou do mesmo assunto. Somando os anos mencionados em Gálatas, podemos afirmar que essa visita aconteceu antes de sua primeira viagem missionária.
Portanto, irmãos, esse texto que nós lemos em Gálatas, onde Paulo ele está falando sobre a circuncisão, e até mesmo ele cita ali o apóstolo Pedro, que estava junto dos gentios, e ao se aproximar os judeus, ele deixou os gentios de lado e começou a andar com os judeus. Isso foi antes desse concílio de Jerusalém, onde então eles finalmente terminaram esse debate sobre a circuncisão e sobre a diferença do judeu para o gentil. Portanto, quando Paulo escreveu ali a carta ao Gálatas, ele estava escrevendo exatamente contra isso, contra os judaizantes que tinham entrado dentro da igreja e estavam ensinando e seguindo um outro evangelho, que era um evangelho que dizia: a graça, você só pode ser salvo se você guardar o sábado, você só pode ser salvo se você se circuncidar, só pode ser salvo se você comer os alimentos X e Y e não comer os outros que a lei de Moisés proíbe. Portanto, Paulo ele foi ali também a Jerusalém com o intuito também, através da revelação do Espírito Santo, com o intuito de falar um pouco acerca do verdadeiro evangelho e não do outro evangelho que estava sendo muito ensinado entre os judeus, dos judeus para com os gentios. E o objetivo dessa reunião portanto, ela não foi um concílio, nem um sínodo que é uma assembleia de representantes da igreja. Portanto, essa segunda visita, que foi por meio da revelação, provavelmente tem ligação com Ágabo, que foi um profeta que é descrito em Atos, pois a missão de Paulo, pelo que parece, foi levar donativos para os irmãos pobres da Judéia. E então Paulo, já aproveitando essa ocasião onde ele foi levar donativos aos irmãos, ele expôs o evangelho que vinha pregando aos gentios há 14 anos. Ele tinha convicção de que recebeu esse evangelho de Deus e estava consciente de que a sua subida a Jerusalém era em obediência a uma ordem divina. E está aqui algo interessante, irmãos, onde nós podemos ver o seguinte: não só nessa ocasião, mas em todas as outras ocasiões, Paulo aqui, ele sabia o que ele era e ele sabia qual era a missão que Deus havia colocado em sua mão. Em nenhum momento Paulo ele recuou, porque ele tinha certeza que aquilo que ele fazia, o evangelho que ele seguia, era o evangelho de Jesus Cristo. Nós podemos ver agora uma coisa interessante aqui. Apóstolo Pedro e os outros apóstolos também eram judeus, e até mesmo podemos ver uma incoerência na atitude do apóstolo Pedro, que, como eu disse, houve tal ocasião onde ele estava com gentios, comendo com gentios, e quando os judeus foram chegando, ele foi deixando de lado os gentios e foi se achegando aos judeus. E Paulo, ele vai descrever isso também em Gálatas. Paulo ali nesse momento, esse evangelho que ele pregava, ele tinha plena convicção que era aquilo que era o verdadeiro evangelho. Paulo ele havia e tinha a convicção que Jesus Cristo ele morreu por nós, ele morreu por mim e por você. E mesmo quando outros apóstolos tinham opinião contrária, o apóstolo Paulo ele não se reprimia de dizer e falar que aquilo estava errado, que aquilo não era a vontade de Jesus Cristo, que aquilo não era o verdadeiro evangelho. Muitos judeus seguiam o judaísmo, muitos eram judaizantes e queriam exigir que os gentios seguissem as mesmas práticas, mas Paulo ele tinha plena convicção naquilo que ele acreditava, no verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Por isso Paulo ele não se amedrontava de ir até Jerusalém e expor o verdadeiro evangelho, de expor a verdade, de expor que apenas a graça de Jesus Cristo é o suficiente para salvar, para libertar e para restaurar uma alma. Muitas das vezes nos dias atuais, nós sabemos que hoje, mais ainda do que na época da igreja primitiva, há diferentes denominações, diferentes culturas e até aí tudo certo, mas nós devemos ter a plena convicção que aquilo que nós acreditamos é o verdadeiro evangelho. Por mais que você diga, mas aquela igreja ali ela também é evangélica, só que a diferença é que a Santa Ceia ela é aberta para todos, sendo membro ou não, até para aqueles que são batizados ou não. Nós devemos ter plena convicção no que é certo. Mas aquela igreja ali, eles guardam o sábado, é a única diferença, eles guardam o sábado porque eles acreditam que o sábado também deve ser guardado para alcançar a salvação. Meus irmãos, por mais que sejam uma religião parecida com a nossa, se eles pregam tal coisa, está errado.
a nossa visão. Portanto, nós devemos ter a plena convicção e acreditar no nosso evangelho, porque nós devemos acreditar, a partir do momento onde nós deixamos esse tipo de coisa entrar na igreja e nós vamos aceitar esse tipo de coisas em nossas vidas, nós estamos ignorando o sacrifício de Jesus Cristo. Aqueles judaizantes, quando eles estavam falando que eles precisavam guardar o sábado, que eles precisavam se circuncidar para alcançar a graça, basicamente eles estavam falando que o sacrifício de Jesus não foi pleno e completo. Jesus Cristo, ele não precisou de nenhuma prática ou costume para entregar o sacrifício perfeito naquela cruz do Calvário. Apenas a graça de nosso Senhor Jesus Cristo é que pode nos salvar. Não há nenhuma lei maior do que o amor do nosso Deus. Não há nenhuma lei acima do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Portanto, nós devemos, assim como Paulo, ter a plena convicção daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós servirmos, do sacrifício de cruz no qual nós acreditamos. Tito e a circuncisão. Barnabé, apóstolo Barnabé, também era judeu. Seu nome ele vai aparecer 3 vezes nesse capítulo aí de Gálatas, capítulo 2. E, portanto, a sua presença na reunião na reunião em Jerusalém, no concílio de Jerusalém, não seria um problema. Entretanto, Paulo levou com ele Tito, que era não judeu, mas era grego. E foi um risco no qual Paulo correu. Isso porque não foi uma provocação de Paulo quando ele introduziu uma pessoa que era incircuncisa no seio dos judeus. Entretanto, os judaizantes queriam que Tito fosse circuncidado. E nós vamos ver no Novo Testamento que Paulo até tinha uma certa compreensão e tolerância a isso. Nós temos, por exemplo, a ocasião que aconteceu não com Tito, mas como Timóteo. Timóteo, ele tinha sua mãe judia, porém o seu pai era grego. Mas mesmo assim, Timóteo ele não era circuncidado. Paulo, quando foi pegar Timóteo para ser ali um companheiro dele de missões, por conta de alguns judaizantes que estavam ali na cidade onde ele foi buscar a Timóteo, Paulo decidiu então, para não causar problemas, para não causar maus olhares e críticas a Timóteo, no qual ele ia pegar como um companheiro, então Paulo decidiu sim circuncidar a Timóteo. Entretanto, nessa reunião específica, quando ele estava com Tito, que estava ali com ele, onde ele vai expor o evangelho que pregava aos gentios, ele não cedeu aos judaizantes que queriam que Tito fosse circuncidado. Isso por 2 razões. Tito, ele era grego, e também porque ali estava em jogo a verdade do evangelho e o futuro do próprio cristianismo. Portanto, se ali naquele momento Paulo ele vai ceder aos judaizantes de pegar um gentil e colocar para circuncidar, automaticamente Paulo está dando razão a eles. Paulo está dando razão a eles e está mostrando que realmente os gentios têm que ser circuncidados, realmente os gentios têm que guardar o sábado, realmente os gentios têm que arcar com as práticas e os ritos dos judeus. Portanto, ali nesse momento, Paulo ele não cedeu aos judaizantes, mas antes, ele ali nem por uma hora ele cedeu a eles. Portanto, nós podemos ver que, como sinopse desse tópico, nós temos o seguinte: a tendência judaizante ela era uma ameaça à verdade do evangelho e ao futuro do próprio cristianismo. E agora, irmãos, uma coisa também, como eu disse, nos dias atuais nós temos muitas doutrinas diferentes, mas nós podemos ver que logo no começo da igreja primitiva, talvez nem em 30 anos de igreja, já estavam tendo outros evangelhos para difundir as pessoas, para dividir a igreja. Nós podemos ver então que essas coisas elas são perigosas se nós deixarmos entrar nas igrejas. Ali foi algo no qual os apóstolos que os apóstolos conseguiram combater, mas mesmo assim é algo interessante, porque nós podemos ver que desde o começo da igreja já existem outras doutrinas, desde o começo da igreja já há pessoas que ensinam evangelhos que não são o verdadeiro evangelho
de Jesus Cristo. A tendência judaizante no início da igreja. O espanto do apóstolo Paulo. Logo quando o apóstolo Paulo voltou da viagem missionária dele, ele logo então ficou sabendo que os irmãos da Galácia, no qual ele escreveu a carta de Gálatas, eles já estavam vivendo outro evangelho. A palavra original na Bíblia, palavra em grego usada, se chama metatiteste. Desculpa aos irmãos, não sei falar grego, mas significa deixar, abandonar, desertar, mudar de pensamento ou, como diz aí o brasileiro, virar a casaca. Esse termo que o apóstolo emprega, ele é interessante porque esse termo que ele usa era o mesmo termo que era usado antigamente quando alguém desertava o exército, ou então quando alguém se rebelava contra o exército. Paulo, quando ele descobriu que em tão pouco tempo, como eu havia dito, tão pouco tempo a igreja já estava vivendo um outro evangelho, ele ficou atônito e ele usou essa palavra, que os irmãos basicamente desertaram. É como se eles tivessem desertado de um exército, se tivessem rebelado contra um exército. E nós muito bem sabemos que quando você se deserta de um exército, quando você se rebela contra o exército, você não está só se rebelando contra o exército em si, mas contra o governo daquele exército. Portanto, alguém que se deserta da igreja, que se rebela contra a igreja, não está se rebelando só apenas contra o exército do Senhor, mas contra o próprio Deus. Portanto, o apóstolo Paulo ele ficou ali admirado, porque a igreja tinha tão pouco tempo de vida e eles já estavam vivendo algo diferente. Imagina então se o apóstolo Paulo fosse colocado nos dias atuais, então como é que ele não ficaria? Mas aquilo aconteceu tão depressa que ele ficou admirado, ficou atônito. Ele talvez no momento ali nem acreditou. Ficou pensando, nossa, será que isso é realmente verdade? Mas infelizmente era verdade. A igreja já estava vivendo um evangelho diferente. Já haviam pessoas que estavam pregando coisas diferentes daquilo no qual ele havia ensinado. Pessoas que estavam abandonando a fé, como é dito ali na nossa lição. Abandonaram a fé. Mas então, quem são esses judaizantes no qual nós já estudamos outra vez? Assim como nós vimos, vem do grego iudaizo, que é viver como judeu, adotar costumes e ritos judaicos. Ela aparece uma única vez no Novo Testamento, que é exatamente em Gálatas, no capítulo 14. E basicamente, eles eram os opositores do apóstolo Paulo, no qual também são reconhecidos como os falsos irmãos. Portanto, eles até mesmo os judaizantes até mesmo tiveram a audácia de chegarem na igreja da Galácia e disserem que foram enviados de Jerusalém pelo apóstolo Tiago. Porém, o apóstolo Tiago, ele negou que foi ele que enviou. Portanto, basicamente, o que esses judaizantes fizeram, eles chegaram até a igreja da Galácia, falaram que foram enviados por Jerusalém, que era, digamos assim, a igreja sede, falaram que foram enviados pelo apóstolo Tiago, então ali começaram a pregar um outro evangelho, um evangelho onde os gentios tinham que ser circuncidados, onde tinham que seguir os ritos e costumes judaicos. Portanto, esses judeus convertidos ao Senhor Jesus ensinavam que os gentios deveriam observar a lei de Moisés como condição para a salvação, no qual já vimos que não é verdade. Mas eles fizeram isso. Portanto, foi aí onde Paulo descobriu esses tais judaizantes. Eles saíram de Jerusalém, foram até a outra igreja, falaram que foram enviados por Jerusalém, no qual não foram, falaram que foram enviados por apóstolo Tiago, no qual também não foram, e começaram ali a pregar esse novo evangelho do judaísmo. Clima de tensão. Portanto, não é necessário muito esforço para perceber o quanto Paulo e Barnabé foram pressionados pelos judaizantes diante dos demais apóstolos de Jerusalém.
parece que somente João, Pedro e Tiago estavam presentes. Os outros apóstolos deveriam estar em plena atividade missionária ou em outras regiões. Entretanto, os judaizantes, chamados de falsos irmãos, conseguiram furar o bloqueio e entraram sem serem convidados à reunião. Eram inimigos da liberdade cristã, do evangelho de Paulo e do próprio cristianismo. O pior de tudo é que as pessoas estavam infiltradas na igreja e conseguiam até entrar em reuniões apostólicas. Portanto, irmãos, agora imagine a tensão que não seria. Portanto, os apóstolos estavam ali em reunião e os judaizantes até mesmo se infiltravam nas reuniões, conseguiam furar o bloqueio e iam ali para fazer pressão ao apóstolo Paulo, ao apóstolo Barnabé, ao apóstolo Pedro, também ao apóstolo Tiago, também ao apóstolo João. Portanto, eles iam ali para fazer pressão a eles, aos apóstolos, para que eles tornassem o judaísmo, as práticas do judaísmo, como algo necessário para a salvação do Senhor Jesus Cristo. E isso não é muito diferente dos dias de hoje. Muitas pessoas que pregam um falso evangelho se infiltram nas igrejas, se infiltram dentro da igreja para fazer seja pressão ao pastor, para fazer pressão aos diáconos, presbíteros, evangelistas, aos membros da igreja, pregando algo totalmente diferente. Alguns talvez nem façam pressão aos pastores, mas começam a tentar fazer a cabeça dos membros, dos diáconos, das pessoas que estão dentro da igreja. Basicamente isso, irmãos, está apenas trazendo discórdia à igreja, apenas trazendo discórdia entre os irmãos. E nada daquilo que traz discórdia à igreja pode ser algo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus, ele não pode habitar no meio da bagunça. O Espírito Santo de Deus, ele não habita em meio à confusão, ele não habita em meio à má organização. Portanto, se há na igreja uma igreja dividida entre o evangelho e um outro, pode ter certeza que o Espírito Santo de Deus, ele não vai habitar no meio daquela confusão, no meio daquela bagunça. Se for da vontade de Deus, o falso evangelho cairá por terra, assim como aconteceu, onde mesmo assim, no fim das contas, os apóstolos deixaram que o verdadeiro evangelho reinasse na igreja. Mas nós devemos ter atenção e dar o ouvido ao que o Espírito Santo de Deus tem para dizer para nós, pois só a graça de Jesus e a voz do Espírito Santo de Deus é que pode nos dizer o verdadeiro evangelho. Não é o pastor Eliel que vai subir aqui e ditar regras da igreja, não é o pastor presidente que vai subir ao altar e ditar novas regras que você precisa fazer para ser salvo. Claro que não. Tudo isso vem através da Bíblia, através do Espírito Santo de Deus. Portanto, a sinopse do nosso tópico 2 fala que os judaizantes eram inimigos da liberdade cristã, do evangelho de Paulo e do próprio cristianismo. Portanto, a tendência judaizante hoje. Antes de falar aqui esse tópico sobre a tendência judaizante hoje, quero novamente aí perguntar aos irmãos, mas dessa vez não é a mesma pergunta do começo, mas é uma pergunta diferente. Ou seja, deixa eu ver só, procurar aqui. Quero perguntar à igreja, o que vocês acham aquilo que faz parte de um cristão? Ou seja, os judaizantes tinham a circuncisão, a guarda do sábado, tinham ali as leis dietéticas dele, mas nós, como cristão, como diz a nossa lição, somos cristãos. O que é aquilo que um cristão deve seguir? O que um cristão deve acreditar? Um de cada vez, igreja. Atenção. Não falem todos juntos. Morte e ressurreição de Jesus. A missionária Severina disse, e ela disse muito bem. Portanto, um cristão deve acreditar primeiramente na morte e ressurreição de Jesus. Por quê? Porque é a graça dele que salva. Outra coisa também que um cristão
deve acreditar? Vou dar ajuda. Provavelmente você está aí perto de você, ou está na sua mão, ou está perto de você, que é a Bíblia, Sagrada Escritura. Devemos acreditar que a Bíblia, ela é inerrável, infalível palavra de Deus. É também outra base, outro fundamento de um cristão. Portanto, eu creio que isso seja o mais importante, o que a missionária Severiana falou, que é a morte e a ressurreição do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que através da graça dele seremos salvos, a Bíblia, que é inerrante, infalível palavra de Deus, e, é claro, entre outras coisas, mas o fundamental é isso, é a fé em Jesus Cristo e a Bíblia. Agora, voltando aqui novamente sobre a tendência judaizante nos dias de hoje, portanto, o mesmo Evangelho. O Evangelho é um só, não há dois. O Evangelho de Pedro e o de Paulo, também é chamado respectivamente de Evangelho da circuncisão e da incircuncisão, são meras formas de apresentação, pois o conteúdo é o mesmo. Ambos receberam uma incumbência da parte de Deus, mas com audiências diferentes. O compromisso de Paulo era com os gentios. Ele foi constituído por Deus, apóstolo e doutor dos gentios, para pregar aos não-judeus. O de Pedro era com os judeus, mas a mensagem é a mesma. Portanto, irmãos, uma coisa que nós devemos ter em conta também é sobre o que cada um foi chamado e entender um pouco também do chamado. Eu creio que é importante nós vermos isso. O apóstolo Pedro, ele foi ali chamado para pregar aos judeus, por mais que ele também pregou a gentios, como nós bem sabemos lá na casa de Cornélio. Mas o apóstolo Paulo, ele já foi chamado para pregar aos gentios. Talvez você foi chamado para pregar a nação portuguesa. Talvez outros foram chamados para pregar a nação brasileira. Talvez outros foram chamados para pregar o Evangelho de Deus na África, ou no restante da Europa, ou na Ásia. O apóstolo Pedro era judeu, portanto, pregava aos judeus. O apóstolo Paulo, ele também se achegou aos gentios. Mas uma coisa que não deve mudar é a pregação do Evangelho. Óbvio, você vai pregar para uma pessoa de nacionalidade diferente, provavelmente você vai mudar a forma de você evangelizar, por assim dizer. Amanhã vamos ter, por exemplo, evangelismo. Muito provavelmente a forma que você evangeliza para um brasileiro talvez não vai ser a mesma para um português, ou para o espanhol, ou para alguns outros europeus. A forma talvez como você evangeliza o europeu não vai ser a mesma forma que você vai evangelizar para uma pessoa de origem africana. Mas, por mais que você vai mudar a sua forma de evangelizar, não quer dizer que você tem que mudar o Evangelho. Não quer dizer que você tem que adulterar o que está escrito na Bíblia. E nós não devemos fazer isso de forma nenhuma. Nem que seja para... Talvez você fale, não, mas a palavra aqui ela é muito dura. A Bíblia é muito dura e muito direta. Eu não posso pregar dessa forma. Mas, irmão, se é isso que você acredita, se é isso que você está na Bíblia, você acredita no que está na Bíblia, deve ser essa a palavra. Você pode talvez mudar a forma como você vai falar. Talvez para uma pregação, para uma pessoa que já é cristã, ela vai ser talvez um pouco mais direta. Talvez uma pessoa que ainda está se chegando vai ser um pouco mais leve. Mas o Evangelho é mesmo. A palavra ainda é a mesma. Arrependei-se dos vossos pecados e aceitar a Jesus Cristo como seu fiel e único Salvador. A palavra é essa e ela não deve mudar. Não é só porque nós vamos pregar para um judeu e falar, olha, não, nós somos gentios, nós para sermos salvos não precisamos guardar o sábado, mas você precisa. Você pode guardar o seu sábado para alcançar a salvação. Ou então você chegar para uma pessoa e mudar o evangelho falando, não, como você gosta, você não quer largar o cigarro nem a bebida, você não quer largar os seus vícios. Não, para você ser salvo você pode continuar, não tem problema, pode continuar em pecado, não há problema. Muitas igrejas hoje em dia fazem isso, recebem as pessoas muito bem, mas a igreja ela não serve só para receber as almas, mas ela serve também para reerguer e tratar
fazer com que as pessoas se arrependam dos seus pecados, fazer com que as pessoas larguem as suas antigas práticas e antigos ritos e costumes, se forem pecados, é claro. Portanto, aqui nós não estamos só aqui para receber e abraçar com amor. Claro que nós devemos fazer isso, mas devemos pregar aquilo que a palavra do Senhor diz, que nós devemos acertar a Senhor Jesus Cristo. Não é só a pessoa chegar aqui, não, eu quero só aceitar a Deus, não quero aceitar ao Senhor Jesus Cristo como Salvador. Eu só quero aceitar o Espírito Santo, eu acredito só no Espírito Santo, mas não acredito no sacrifício de Jesus. Isso não existe, irmãos. Não devemos mudar o Evangelho, não devemos moldar as pessoas, não devemos moldar a Bíblia para as pessoas, mas sim nós que devemos ser moldados e transformados pela palavra do Senhor. Não existe essa de nós transformarmos a Bíblia, de nós esquecermos o Antigo Testamento, ou então nós esquecermos o Novo Testamento, ou apenas nós pregarmos sobre o amor do Senhor, quando Ele é o amor, mas também é a justiça, quando Ele prega a salvação, mas também prega o amor, quando Ele prega o arrependimento também. Não devemos moldar a palavra, não devemos mudar a Bíblia. A Bíblia ela não foi feita por mãos humanas, a Bíblia ela não foi feita pelo homem, mas quem foi o autor da Bíblia foi o nosso Senhor Deus. E cada palavra que está aqui, nós devemos acreditar fielmente em nossos corações. Não devemos mudar porque nós queremos continuar em pecado, não devemos mudar porque a palavra é muito dura. Portanto, não cabe a nós ficarmos mudando a Bíblia, mas cabe a nós sermos transformados pela palavra do Senhor Jesus. Portanto, como eu disse, também devemos ter atenção a isso. Pedro foi chamado para pregar a judeus e Paulo foi chamado para pregar aos gentios. Portanto, devemos ter noção a isso tudo, ao que fomos chamados, porque muitas das vezes o Senhor ele vai nos colocar em lugares, em situações que muitas das vezes o Senhor está nos colocando ali para servir, para falar do Evangelho, ou para que nossa vida seja como exemplo do Evangelho de Deus. Paulo fez as suas missões durante por parte da Europa, por parte da África. Ele foi fazendo as suas missões e pregando o Evangelho aos gentios. Mas é claro que alguém não poderia ir lá e julgar a Paulo falando: mas você não vem aqui pregar para os judeus? Você não vai vir aqui pregar para os judeus? Paulo foi chamado para pregar aos gentios. Ali, para os judeus já estava Pedro. Portanto, isso também mostra aí um diferencial do chamado do Senhor. O chamado do diácono Wellington não vai ser o mesmo do meu. Pode ser até parecido, mas não vai ser o mesmo. O chamado do pastor Eliel não vai ser o mesmo da missionária Severiana, não vai ser o mesmo do meu. Alguns foram chamados para pastorear, outros foram chamados para evangelizar, alguns foram chamados para louvar e adorar, e que através dos louvores e dos hinos pessoas se entregam a Jesus Cristo. Outros já foram chamados para pregar a palavra. Alguns foram chamados para pregar no altar do Senhor, e outros chamados para pregar as multidões de almas, para evangelizar nas ruas. Mas talvez você me pergunte: mas alguém que prega no altar também não tem que pregar nas ruas? Ou então que prega nas ruas também não tem que pregar no altar? É claro, nós devemos fazer missões também, mas há pessoas com chamados específicos para isso. Há pessoas que foram chamados para levar o Evangelho, e há outras que foram chamados para pregar a igreja, porque a pregação não é a mesma. Lá fora você vai pregar sobre a salvação, aqui dentro da igreja você vai pregar sobre um conserto, sobre a continuidade na fé cristã. E alguns foram chamados para pregar a salvação, outros para pregar o conserto. Mas então, qual que é o perigo da doutrina judaizante? Por que nós não podemos, então, mesmo assim sendo cristão, seguir os ritos e costumes judaicos? Portanto, os apóstolos viam em tudo isso dois problemas sérios: ameaça à liberdade cristã e o perigo de o cristianismo se tornar uma mera seita judaica. Esses eram os dois principais problemas no qual os apóstolos viam. Muito obrigado, diácono Wellington. Deus abençoe. Aleluia. Portanto, esses eram os dois problemas muito sérios que eles viam: ameaça à liberdade cristã.
E o que seria essa liberdade cristã? Falando um pouco agora sobre a lei de Moisés, nós sabemos muito bem que Jesus ele não veio para mudar a lei, mas ele veio, esqueci a palavra agora, mas ele veio para reafirmar, por assim dizer, a lei. Mas o que quer dizer isso na liberdade cristã? Quer dizer então que tudo aquilo que os judeus faziam não é mais necessário? Por que então não faz sentido isso? Vamos pegar então, por exemplo, uma coisa: o sacrifício pelos pecados. Nós sabemos muito bem que quando lá no passado, no tempo do tabernáculo, se nós pecássemos, transgrediam contra a lei do Senhor, você pegava aí a sua ovelhinha, o seu cabrito, botava nas costas, levava para o sacerdote, dependendo do seu pecado, outras vezes era farinha e taranã, e etc. Mas nada disso foi deixado de lado. Isso ainda se faz entre muitas aspas. A diferença é que, nesse caso, o sacrifício foi o sacrifício de Jesus, que é um sacrifício eterno. Não é um sacrifício imperfeito, como era feito naquela época. Toda vez que você pecasse, pegava sua oferta, levava ao sacerdote, o sacerdote fazia aquilo e etc. Portanto, foi algo que foi apenas transformado em algo diferente. O sacrifício usado ainda no tempo do começo da sociedade de Israel, lá das leis mosaicas, das leis de Moisés, era algo provisório, era algo até chegar ao sacrifício perfeito, que era Jesus Cristo. Mas então o que isso tem a ver? A ameaça à liberdade cristã. Se nós continuássemos vivendo naqueles ritos e costumes provisórios, nós não estaríamos verdadeiramente sendo libertos. Nós sabemos que quando nós aceitamos Jesus Cristo, nós alcançamos a liberdade não só da escravidão, mas também da lei. Você ficar preso a ritos e costumes não é a vontade do Espírito Santo, não é a vontade do sacrifício de Jesus Cristo. Ele não veio aqui e se sacrificou por nós para você continuar preso em leis, para você continuar preso nas leis de Moisés, para você continuar preso na lei de guardar um sábado, continuar preso na lei da circuncisão. E o outro era que o cristianismo se tornasse uma mera seita judaica. Ora, se depois da vinda de Jesus Cristo nascesse a igreja e a igreja continuasse seguindo o que os judeus já faziam, então não houve diferença nenhuma. Por que Jesus Cristo então veio e se sacrificou? Por que Jesus Cristo veio e se entregou como oferta a nós? Para que nós continuássemos vivendo o judaísmo, para que nós continuássemos vivendo aquilo que não era, entende? Então, os apóstolos viram logo aí todo esse problema. Os cristãos judaizantes alteravam o cerne do evangelho, pois colocavam a lei como complemento da obra que Jesus efetuou no Calvário, quando a lei, na verdade, era apenas provisória. Ou seja, colocavam a lei como um complemento de Jesus Cristo, quando, na verdade, a lei era apenas algo para substituir a Jesus, enquanto ele não vinha. Ele não era um complemento. Jesus foi completo no seu sacrifício, foi completo em sua lei. Era, de fato, outro evangelho. Por isso o apóstolo Paulo os amaldiçoou, como no versículo 8 e 9. Na verdade, quem tem o Espírito Santo vive pelo Espírito. Então, contra a tendência judaizante, é preciso aprender a viver na dependência do Espírito e não da lei, lutando contra os vícios da carne e buscando as virtudes do fruto do Espírito. Aqui o nosso último tópico, apenas para terminar, pois já está chegando ao fim do meu tempo. Portanto, as práticas judaizantes atuais, elas são basicamente a guarda do sábado, a observância rigorosa do kashrut, que é as leis alimentares deles, dietéticas, a liturgia da sinagoga, o uso do shofar, trompa, geralmente feito de chifre de carneiro, o uso de talit, o manto ou chale usado para oração, o uso do kippar, o solidel que os judeus religiosos usam sobre a cabeça. Os judeus messiânicos, principalmente em Israel, seguem a tradição judaica. Isso acontece simplesmente para preservar a identidade cultural deles e tem amparo neotestamentário. É alguém chamado estando circuncidado? Fique circuncidado. Ou seja, na conversão a Cristo do judeu, ele não precisa mudar a sua tradição e cultura. Os não-judeus. Da mesma forma, é alguém chamado estando incircuncidado? Não se circuncide. Ou seja,
ele não precisa se judaizar. É erro ou não judeu adotar práticas judaicas na liturgia e no dia para imitar o judaísmo. Paulo conclui que cada um fique na vocação e que foi chamado. Pedro foi chamado para a vocação de pregar a judeus, então ele continua ali. Paulo na vocação para os gentios, ele continua ali. O que Paulo quer dizer com isso? Se você nasceu judeu, você foi circuncidado, você guarda o sábado e segue as suas práticas, então que continue assim. Também não é pecado você seguir as leis, a cultura do seu povo, mas é preciso ter noção que ela não vem para a salvação, é apenas uma cultura. Porque, por exemplo, você guardar o sábado, você guardar um dia para o Senhor, isso é algo interessante, é algo até mesmo que todos nós deveríamos fazer, mas não é algo que vai te levar à salvação. E se você não nasceu judeu, não tem por que você se adequar à cultura do judaísmo, porque assim você não vai alcançar a sua salvação. Portanto, no fim das contas, a conclusão que Paulo chega é: se você é judeu, segue o judaísmo, que continue assim, se não, que não faça isso, não é preciso. Portanto, contra a tendência judaizante, é preciso aprender a viver na dependência do Espírito e não na dependência da lei. Nesse momento, então, quero estar aqui agradecendo esta rica oportunidade de estar lecionando essa lição número 2, a lição Somos Cristão, onde vimos aí um pouco mais sobre novamente a diferença entre o cristianismo, o judaísmo e o judaizantes no caso, e vimos também que aí desde o começo da igreja eram pregados outros evangelhos, mas então que nós possamos continuar firmes no verdadeiro evangelho, não firmados na igreja, não firmados em ritos e costumes, não firmados no pastor Abraão Robson Ferreira, mas firmados na firme rocha que é o nosso Senhor Jesus Cristo, pois através de sua graça fomos salvos e é através de sua graça que alcançaremos o reino dos céus. Assim agradeço a minha rica oportunidade no nome do Senhor Jesus. Passo para o nosso pastor Eliel Veras, que estará dando a conclusão da nossa lição.